Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, né? Hoje, Conexão Matemática traz para você os números inteiros, né? Um conjunto de números, uma ideia de números que vem aí desde o início do sétimo ano. Sou o professor Fernando Lima e, para não perder muito tempo, muita conversinha, vamos dar início a isso aí, certo? Então, nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. A ideia de número inteiro, de número negativo, certo? Essas coisas, eu acho que não cabem nessas aulas, certo? Porque simplesmente a gente vai ter noção de que existe um novo conjunto de números que possuem valores menores do que zero. Ponto. Só isso. Coisas, situações que vocês já presenciaram no dia a dia, por exemplo, a temperatura está a menos não sei quantos graus, né? No freezer, na geladeira, a não sei quantos metros abaixo do nível do mar, a cidade vive lá, certo? A ideia de ter um parâmetro para ter os números maiores do que eles e menores do que eles. Eles seguem a mesma ideia, o conjunto dos números inteiros, seguem com os números positivos e os números negativos. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros, esses números inteiros, eles só correspondem aos números positivos e negativos e o zero. O zero ele vai servir de parâmetro para a gente ter a noção de como se comportam esses valores, certo? Eles formam um conjunto numérico que é representado por essa letra Z, no caso não seria o Z da gente, né? Seria um Z grego, né? Z maiúsculo grego, em referência à palavra alemã Zahlen, acho que é Zal que pronuncia, né? Que significa números ou algarismos. Né? E esse conjunto ele vai ter os números positivos, os negativos e o zero. Eu acredito que essa representação é bem simples para vocês. Né? O zero vai ser o parâmetro, ele vai dividir ali ao meio o conjunto. À direita dele nós vamos colocar os valores maiores do que ele, que são positivos, os positivos. E à esquerda dele nós vamos colocar os números menores do que ele, que são os negativos. Certo? Então essa ideia de número positivo e número negativo já vai facilitando aí para vocês. Beleza? Nós podemos organizar esses números em uma reta, como vocês podem ver aí, essa nossa reta numérica, beleza? À esquerda, né, dele, do zero aqui, nós temos um sentido, que aí, a esquerda não, a direita, né? Acho que está à direita para vocês, desculpa. Esse sentido aí é o sentido positivo, né? Esse sentido positivo, ele indica que os números que vão aparecer aqui, esses números eles vão ter um sinal de mais. A diferença entre eles e o outro no outro sentido, que é o sentido da esquerda, assim, né, que é o sentido negativo, né, esse sentido aí ele vai indicar os números menores do que zero. Como vocês podem ver, esses valores, né, sempre tem um sinal antes dele. Então, a característica do conjunto dos números inteiros é essa, que os números eles vão apresentar um símbolo antes dele, menos o zero, tá? Você não, é igual aquele meme. Você não, e os outros, todo mundo vai ter sinal, menos o zero. O zero é excluído, é o bullying dos números inteiros, certo? As características que a gente precisa entender é que à direita do zero nós temos os números positivos e à esquerda nós temos os números negativos, certo? Entre um número e outro, né, entre 0 e 1, por exemplo, não existe nenhum outro valor, não existe valores entre 0 e 1, certo? Então, essa é a característica entre dois números sucessivos. E se a gente levar em consideração os números inteiros, a gente pode entender também de outra forma. Se eu colocar a reta numérica, esses números inteiros, quanto mais à direita esse número for, maior ele é. Certo? Então, a gente já pode meio que fazer uma comparação aí entre esses números. Se do nada eu comparo aí, gente, menos 2 e mais 2. Se eu quiser fazer a comparação desses aqui, é claro que o número positivo é maior que o negativo, então é bem simples. A gente compara aí sem nenhum problema. E se for dois números positivos, mais 3 e mais 4. O mais 4, ele vem depois de mais 3, por exemplo, se ficava aqui na nossa reta, ele está mais à direita. Então, quanto mais à direita, maior esse número é. Nesse caso, ele vai ser positivo. Essa mesma regra também vale para os negativos e às vezes dá uma bugada nas pessoas, nos alunos. Porque se eu considerar menos 2 e menos 1, claramente o cara diz, não, menos 1 é menor. Na verdade, não. O menos 2 está mais à esquerda, então ele passa a ser menor do que o menos 1. Isso é muito importante da gente entender, ok? Como vocês podem ver, né, é como esse conjunto, essa reta numérica, ela vai servir como um eixo de simetria, esse zero aqui, né?
Como assim? À direita nós temos os positivos e aqui à esquerda nós temos os negativos que servem como um espelho. Esses caras, né, a gente pode chamar de opostos ou simétricos, tá? Nós podemos chamar também de simétricos. O que é isso, Fernando? Esses opostos ou simétricos são só os representantes de um lado e do outro. Por exemplo, se eu disser mais 4, qual é o oposto ou simétrico de mais 4? É o menos 4. Certo? Ah, de menos 10 vai ser o mais 10. Certo, Fernando? E do mais 8 vai ser o menos 8. Ah, então você quer dizer que o oposto simétrico de um número é ele mesmo, só com sinal trocado? Exatamente. Exatamente. O oposto ou simétrico de um número é dado somente trocando o sinal. Que é positivo, o simétrico é negativo, que é negativo, seu simétrico é positivo. Belezinha? Vamos que vamos. Depois disso, a gente pode falar sobre um módulo. Um módulo não é aquela nave espacial que anda aí na NASA, enfim. O módulo de um número nada mais é do que a distância desse número até o zero. Como assim, Fernando? A gente tem uma reta numérica aqui que ficou meia torta. Meia não, todinha. A gente tem o zero e a gente tem o 1, 2, 3 e 4. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Aí eu estou aqui com mais 2. Um módulo, normalmente, a gente vai representar com duas barrinhas na vertical. Tá? Essas duas barrinhas. Então, o que é um módulo de mais 2? O módulo de mais 2 vai ser exatamente a distância de 0 até mais 2. No caso aqui são duas unidades, então é 2. E menos 2. Nesse caso, o módulo de menos 2, né, vai ser dado pela distância de menos 2 até o 0, né, que também são duas unidades. Então quer dizer que o módulo, Fernando, vai ser simplesmente um número sem um sinal? Pode ser considerado isso. Mas é bom a gente pensar como distância, tá bom? É pensar como distância de um ponto a outro. Por quê? Porque a distância sempre vai ser positiva. Você não diz que eu andei menos 5 km. Não, você anda 5 km, sendo para a direita ou para a esquerda. Não importa qual é o sentido. Por isso que não importa qual é o sentido, qual é o sinal do número. O resultado sempre vai ser um número não negativo, né? No caso, vai ser uma distância. Beleza? E isso vale para os outros. Fernando, então módulo de menos 30 é 30. Um módulo de mais 50, Fernando, é 50. Certo? Então, um módulo nada mais é do que a distância desse número até o zero e acabou. Mais nada. Então, é o próprio número sem sinal. E esse número é sempre maior do que zero. Então ele é positivo? Sim, pode considerar também dessa forma. Belezinha? Depois disso, né, a gente vai para um resumo básico. Veja que essa aula é bem resumida. Vocês precisam estudar mais um pouco. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou sempre, um assunto que você queira que eu fale aqui na aula, eu falo. Uma lista de exercícios. Fernando, eu preciso que você faça uma lista de exercícios de números inteiros. Pode botar aí, que assim que possível eu estou gravando esse vídeo e trazendo para vocês. Mas vamos ao resumo, né? O conjunto dos números inteiros é formado por números positivos e negativos e o zero, né? Então, positivo maior do que zero, vão ter o sinalzinho de mais antes para indicar, no sentido mais da direita do zero. Os negativos vão ter o sinalzinho de menos antes. Uma coisa interessante para a gente saber, para a gente ter, né? Vocês viram que quem não viu, quem não prestou atenção, na hora que eu botei a reta lá, os números positivos eles não tinham sinal de mais. Então, já fica aí a dica de que um número, para ser positivo, ele não obrigatoriamente ele vai apresentar o sinal de mais, certo? Então, se o número não tiver sinal, você já tem que entender que, caraca, ele está querendo me trollar, ele é positivo, certo? Então o zero é positivo? Não, o zero não tem sinal, nem é positivo. Mas Fernando, ele não possui, não apresenta sinal. Ótimo, ele não apresenta sinal, mas ele não é positivo, tá certo? Essa regra só vale para quem é diferente de zero. Se o número é diferente de zero e ele não apresenta sinal, significa que ele é positivo. Beleza? Os negativos, eles podem vir ser o sinal? Não, senhor. Eles não vão apresentar, eles têm sempre que apresentar o sinal negativo. Ok? Para representar geometricamente o conjunto dos inteiros é comum utilizar uma reta. Vocês viram aí, eu botei uma reta na horizontal, essa reta pode ser na vertical, pode ser 45 graus, 90 é na vertical, né? Mas
Normalmente a gente usa a reta horizontal para trabalhar e afirmar, né, representar geometricamente. Um exemplo seria se eu tivesse a reta aqui, aí aqui está o 2, né, o menos 2, por exemplo. Então eu marcar aqui como um ponto A, né, esse ponto A aí, ele vai ser a representação geométrica dele, vai ser o 2, certo? Do ponto A. Então nada mais é do que isso. Essa já representação geométrica nós podemos chamar de abscissa, tá? Acho que é assim que se escreve. É triste, né, professor? Você não sabe, porque eu não corto o vídeo. Não vou cortar. Mas eu acredito que se escreva assim. Então, a abscissa é justamente esse ponto aqui na horizontal. Beleza? Nós falamos sobre o oposto de um número inteiro. Nada mais é do que trocar o sinal do próprio número, né? E nós falamos também sobre o módulo, que nada mais é. Esse módulo também pode ser chamado, né, conhecido como valor absoluto. E esse valor absoluto nada mais é do que a distância do ponto até o zero. Belezinha? Então, gente, muito obrigado, né, por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né, compartilha aí com a galera. Às vezes a gente só assiste, né? Se você está assistindo, dê menos um like, não vai cair o dedo não, beleza? Essas aí são as minhas redes sociais, o YouTube, né, Conexão Matemática, tem o meu Facebook e tem o Instagram. Vocês podem seguir, podem mandar solicitação, né? O professor aqui tá sempre postando alguma coisa, né? Agora eu estou mais voltado para a educação, postava muita besteira. Então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima e bons estudos!